Então, no vídeo de ontem eu falei sobre fantasia, sobre a importância da fantasia, de fantasiar e de como a gente fica tentando se livrar das nossas fantasias, quando a gente na verdade devia prestar atenção nelas para entender do que elas estão falando. Se você não viu o vídeo de ontem, está na descrição aí, vai ver, eu vou botar aqui em cima, mas está na descrição. E esses vídeos também consideram um conceito de necessidades afetivas. Se você não sabe o que é isso, vai na descrição, tem um vídeo também sobre isso. As 7 necessidades afetivas básicas. Beleza? Beleza, vamos junto. Então eu falei que a fantasia era a sua necessidade afetiva frustrada, não realizada, não satisfeita, que se montava em modelo de pensamento, de cenário, de cena na tua cabeça. Beleza? E que isso era importante para que você pudesse, através dessa montagem, desse cenário, que você percebe, que você imagina, né, que você fantasia, para que você conseguisse entender quais são as suas necessidades, para que você conseguisse pensar então se você pode ou não e como satisfazê-las. Então, recusar as fantasias nesse sentido é uma burrice, né? Nesse sentido que eu estou falando, beleza? Tamo junto, tamo junto. Se não viu o vídeo de ontem, vai ver, beleza. Mas aí isso gera uma outra pergunta, assim, muito, né, assim, tá, tudo bem, mas o lance é que eu fantasio sempre o pior. Eu fantasio sempre a pior hipótese. A pior hipótese é sempre assim, é o pior cenário. A minha fantasia é sempre o pior cenário. E como que é isso? Se você está dizendo que a fantasia é uma necessidade afetiva frustrada, como é que então a minha fantasia é sempre o pior cenário? Vamos lá, então, vamos entender isso aqui. Então a gente usa a palavra fantasia de muitos jeitos e na autoescrita, inclusive, eu uso ela de 2 jeitos diferentes. Se você não sabe o que é autoescrita, vai ver o vídeo aí, os fundamentos da autoescrita e tal e tal. O que a gente está falando aqui? A gente está falando dentro desse contexto da autoescrita, que é um troço, uma ferramenta de pesquisa de você mesmo, beleza? Mas então, eu uso fantasia em 2 termos lá. Um é a fantasia ideal, que é assim o que você precisa, que é esse sentido que eu falei ontem, o que você precisa para te satisfazer. E outro é a fantasia negativa, que é o pior cenário. É o pior que pode acontecer. Então você está com alguém e você não para de imaginar que essa pessoa vai encontrar outra pessoa, que essa pessoa vai encontrar alguém melhor que você, ou que no trabalho alguém melhor que você vai aparecer, ou que no trabalho você vai ser demitido, enfim, por aí vai. O pior cenário, você sempre se põe a imaginar o pior cenário. E aí qual o sentido disso? Se a gente está falando que a fantasia é uma realização de uma necessidade afetiva, qual o sentido do pior cenário? Aí você para e pensa, o pior cenário serve para quê? Por que a gente se põe a imaginar isso? Por quê? Porque o pior cenário protege a gente. Protege a gente dessa decepção. Como eu falei no vídeo sobre autossabotagem, quando você se põe a imaginar que vai dar errado, que você não vai conseguir, que isso vai falhar de qualquer jeito, de um jeito ou de outro, você em princípio está protegido desse cenário. Então você se protege com essa fantasia da queda. A queda passa a ser a sua proteção. É muito estranho, mas é assim. A gente tem uma série de experiências na vida, elas falham, e várias delas falham mesmo, e várias delas dão errado, e a gente é rejeitado um bocadão de vezes, e isso fica gravado como o que vai acontecer. Quanto mais acontece, mais é provável na sua cabeça que isso vai acontecer. Isso é real, não é um delírio de que isso vai acontecer. Você aprendeu com a experiência de que isso é possível que isso aconteça, entendeu? Então você, a partir daí, com essa experiência, com esse aprendizado construído, você fala, vai acontecer de novo. E falando vai acontecer de novo, você se protege, você se defende com esse pior cenário. Então é intimamente ligado com a ideia da autossabotagem, né, que a gente falou semana passada. Você não para de imaginar o pior cenário, né? Isso em relações amorosas, no trabalho, na família, o que quer que seja. Esse pior cenário, então, cumpre uma função de uma necessidade afetiva de proteção, de fato, né? Ele é o medo. Ele é o medo, a defesa encarnada em formato de pensamento, entendeu? Ele tá aí, ele tá te defendendo. E aí você fica ali com essa fantasia constante de que o pior vai acontecer. E é possível que o pior aconteça. É claro que é possível que o pior aconteça. Isso não é impossível, mas não é necessário. Lembra na filosofia, contingente e necessário? Contingente é o que é e pode não ser, necessário é o que é e não pode não ser, vai ser desse jeito. Então a sua pior fantasia pode acontecer, mas ela não é necessária, ela é contingente. E aí, o que você tem como ferramenta para isso? Para que isso serve o pior cenário? Para que você analise o pior cenário e não simplesmente fale, vai acontecer, de maneira fatalista, trágica, vai acontecer, porque sempre acontece assim. Você analisa o pior cenário e pensa, esse é o negócio mais importante desse vídeo de hoje. Pensa, como foi que eu cheguei até esse pior cenário? Como é que deu errado? Tem algo que eu possa fazer que modifique esse caminho? Nem sempre tem, porque o mundo depende do outro, né? Não é só você que vai fazer assim o segredo, vai mudar tudo. Não é assim. O mundo depende do outro. Mas se você reconhece a sua fantasia, como eu disse ontem, tanto a melhor fantasia, a ideal, que é a sua necessidade, né? É a fantasia da sua necessidade realizada, quanto a pior, que é o pior cenário, você consegue pensar nos caminhos que te levam até ali, entendeu? Então você tem essa experiência da memória, você tem esse conteúdo das suas experiências que passaram, que você não pode abandonar, que você tem que pensar sobre elas, e quando surge o pior cenário, você pensa, tá, beleza, isso aconteceu 20 vezes comigo na vida, 30 vezes comigo, 40 vezes comigo. Existe alguma alternativa? Existe alguma maneira de não chegar ali de novo? Talvez exista. Às vezes não existe. Às vezes a sua mãe vai te tratar assim mesmo para sempre, não tem solução. É terrível, mas é assim. Mas às vezes existe.
às vezes tem uma saída. Então, a fantasia do pior cenário também serve para que você consiga pensar o caminho e consiga pensar talvez, soluções diferentes para essa sua necessidade afetiva, entendeu? Não satisfeita, né? Então, você quereria aquilo, isso falha sempre, por alguma razão ou por outra, você analisa o que faz falhar, você tenta entender o que faz falhar, não desconsiderando sua necessidade afetiva e tenta entender se existe alguma outra solução possível. Às vezes existe, às vezes não. Mas se a gente abandona esses cenários todos de fantasia, a gente para de ter chance de modificar o futuro, entende? De transformar a nossa vida, de experimentar outras coisas, sacou? Então, fantasia ideal, fantasia negativa, o pior cenário. As duas são importantes. Espero que tenha dado para entender. Amanhã a gente fala um pouco mais. Tchau!